Todos os dias corremos atrás de sonhos, resultados, respostas, em busca de um futuro melhor. E mesmo assim, algo dentro de nós continua perguntando: é só isso? Durante muito tempo pensamos que a vida espiritual era uma tentativa de alcançar o céu, subir mais alto, chegar mais longe, de encontrar Deus em algum lugar distante. Mas talvez tenhamos entendido errado. Não fomos chamados para invadir o céu. Fomos chamados para viver de tal forma que o céu invada nossa alma. Porque a transformação que Deus deseja fazer no mundo começa dentro de nós. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Acho que não tá mais ou menos, né? Tudo. Vocês estão acostumados a me ver cantando, né? Então, pode ser meio estranho para alguns. A juventude já está acostumada, né? Me ouvir falar por 1h30. Aí agora eu vou ver se vocês também vão ter essa paciência, né, de me ouvir por 1h30. Vocês estão com paciência para me ouvir por 1h30? Brincadeira, eu não vou falar 1h30, né, gente? Deus, Ele é muito bom, fiel. Deus, Ele é perfeito, grandioso. E tudo que Ele faz é bom. Você crê nisso? Hoje a nossa leitura é no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. E nós vamos ler apenas o versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. E diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem falado conosco, somos gratos porque, como igreja, Senhor, temos experimentado a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor e bondade. Fala aos nossos corações, Senhor, que a Sua mensagem, Senhor, seja compreendida, Senhor. Que a Sua mensagem, Senhor, seja, que ela entre no nosso coração, Senhor, e permaneça, para que nós possamos viver cada dia mais experiências profundas contigo. Em nome de Jesus. Amém. E o tema dessa mensagem é a alma e o silêncio. E hoje em dia falar de silêncio é um pouco complicado, hoje em dia falar de silêncio é um pouco difícil. Porque nós nunca vivemos em um ambiente tão tecnológico, tão cheio de informação como nós vivemos hoje. Falar de silêncio, falar de aquietação em um momento do mundo em que o que a gente mais sofre, a dor mais sofrida, a doença mais sofrida é a ansiedade. Falar de quietude em dias como hoje é extremamente necessário. Porque nós simplesmente não conseguimos ficar quietos. Quando nós temos uma dúvida, a gente já corre para tirar essa dúvida no Google. O Google é o nosso maior médico, né, atual. Então, se eu sentir uma dor, né, eu tenho sentido algumas dores no joelho ultimamente, e aí a gente vai lá para o Google, né? Aí, estou com dor no joelho, aí o Google me responde: já era, você está perdido.
E isso causa ansiedade, inquietação. Muitas vezes a gente tem tanto acesso a informações, é uma rapidez para a gente tirar as nossas dúvidas, para a gente buscar resultado daquilo que a gente precisa. E falar de silêncio é difícil. Se a gente está angustiado com alguma coisa, a gente já logo corre. Se a gente está com um problema, a gente já pesquisa como resolver esse problema. E agora, nesse período de inteligência artificial, que é a mãe, né? A mãe das pesquisas atuais. Antes era o Google, mas o Google ele não conversa com você. As inteligências artificiais, elas até batem um papo com você, se você quiser. Então, para tudo nós procuramos informações, para tudo nós procuramos resolver os nossos problemas, para tudo nós procuramos controlar tudo. E até para nós cristãos, quando nós não somos assim, falar de silêncio também é complicado, porque muitas vezes nós nos ajoelhamos para orar, e a gente ajoelha e nós temos tantas coisas para falar com o Senhor, então a gente ajoelha e fala: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, que a sua bênção venha sobre a vida, Senhor, abençoa o meu trabalho, Senhor, abençoa a minha casa, e a gente vai, a gente ora, a gente pede, a gente clama, e a gente adora o Senhor na nossa oração. Mas nós como igreja precisamos viver um tempo em que nós precisamos parar de dizer: Senhor, escuta o que eu tenho para te dizer, e começar assim como Samuel, dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. Às vezes Deus quer falar com a gente e a gente não espera Deus falar com a gente não tem paciência para esperar. Às vezes Deus quer trazer algo para nós, mas nós não conseguimos esperar. Às vezes nós pedimos instrução para o Senhor, falamos: Senhor, né? E a gente se coloca nessa posição e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor deseja que eu faça? E aí quando Deus vem para dizer: eu quero que você shh, não fala agora. Acabei de pesquisar no GPT e já sei o que o Senhor quer que eu faça. Aí fala: Senhor, como que eu vou agir diante dessa situação? Aí a gente está ali orando e Deus: vou responder meu servo. O servo vem e fala: Senhor, eu quero te ouvir. Quando Deus vem e fala: já sei. Nós vivemos assim, nós não esperamos. Mas para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar em silêncio. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar em silêncio. E o silêncio não significa simplesmente fechar a boca e não falar nada. Silêncio não é simplesmente eu me abster do barulho, né, das buzinas, das sirenes. Não é isso. Silêncio é quando nós calamos a nossa inquietação, quando nós silenciamos a nossa ansiedade, quando nós entregamos para o Senhor a nossa ansiedade, é quando a gente consegue alcançar a quietude. E isso que Jesus nos ensina no capítulo de Marcos, quando nós lemos que ele se levanta de madrugada, quando estava escuro, saiu, foi para um lugar deserto, foi para um lugar onde não havia ninguém. Quando Jesus ele se retira, e é muito engraçado porque nós cristãos, nós queremos viver em comunidade e nós estamos sempre juntos, principalmente juventude. Realidade da juventude, está vendo? Subiu um para a galeria, agora está todo mundo lá. A juventude é assim. A gente anda em bando, né? E Jesus ele tinha o bando dele, que eram os discípulos.
E os discípulos, eles estavam sendo ensinados por Jesus, os discípulos, eles eram as pessoas que estavam próximas, os amigos dele. Nos levam para um caminho da perdição, não. Eram os amigos santos de Jesus, aqueles em quem ele amava, aqueles que ele ensinava, que caminhava junto. Aqueles que respiravam com Jesus do ministério de Jesus, respiravam com Jesus dos seus feitos, maravilhas e milagres, que viam tudo aquilo, que estavam aprendendo, que estavam cheios. Ainda assim, Jesus ele se retira. E aqui tem um princípio para nós aprendermos, porque às vezes o nosso conselho, nós não devemos buscar conselho, embora possamos, mas às vezes nós devemos buscar conselho no Senhor diretamente. Porque o Senhor, Ele te deu acesso a falar diretamente com Ele, Ele te deu acesso à presença dEle. Mas às vezes nós não sabemos trilhar esse caminho e nós confiamos nos nossos amigos, líderes, pastores. E Jesus, Ele tinha esse povo que era cheio da presença com Ele. E ainda assim ele se retirava para um lugar onde eles não estavam, para ter ali um momento de comunhão com o Pai. Nós agora estamos vindo para esse momento de PG, né? E esperamos que toda a igreja participe do PG, que toda a igreja esteja já viva no PG. Mas mesmo estando no PG, entenda, nós precisamos construir o PG e isso precisa ser construído com uma base sólida. E a base sólida do PG é a presença do Senhor. A base sólida do PG é a presença e a comunhão com o Pai. Então, se você estiver no PG, quando você estiver lá, e vai ser maravilhoso, nós caminharmos juntos, compartilharmos vida, compartilharmos experiências. Ainda assim, você lá vivo no PG, frequentando o PG, conversando com o pessoal, fazendo churrasco no fim de semana, ainda assim você vai precisar ter um momento em que você se retira, até mesmo dessas pessoas que te edificam, para ter um momento a sós com o Pai. E nisso nós como igreja muitas vezes temos falhado. Nós esperamos o culto começar para que a gente possa então viver a nossa comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós esperamos chegar ao fim de semana para que nós possamos nos derramar na presença do Senhor. Muitas vezes a gente, nossa, como eu queria chegar nesse culto, como eu sinto a presença de Deus aqui. E isso é maravilhoso, a igreja é o ambiente onde nós vamos viver a unidade, a comunhão com o Senhor e a obra do Senhor sendo manifesta, a presença do Senhor sendo percebida. Mas Deus quer falar com você no seu íntimo, lá na sua casa. Como igreja, nós vamos viver o resultado daquilo que é feito nas nossas casas. Como igreja, nós não vamos viver o resultado daquilo que acontece na casa do pastor Fernando. Como igreja, juntos, nós vamos viver o resultado daquilo que acontece em todas as nossas casas. Nós não podemos transferir a responsabilidade de ter comunhão com Deus para os nossos líderes e pastores, para os líderes de PG. Deus, Ele tem uma vida plena e abundante para você, mas Ele quer ter o contato com você lá na sua casa. Quando nós conseguimos nos colocar nessa quietude, e entendam, quietude não é ociosidade. Hoje, se alguém parar, fala assim, se retirar e ficar em silêncio, se retirar para ficar um tempo quieto, a gente pode confundir, nossa, eu estou ocioso, não estou fazendo nada, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Essa semana eu tentei ficar quieto, tentei ficar em silêncio, né? Estava trabalhando lá em Campinas, e aí eu falei, vou ficar em silêncio, porque eu tenho que praticar, né?
Então, vamos lá praticar a mensagem. E aí, falei, vou ficar em silêncio. No primeiro dia, eu terminei rindo sozinho. Aí eu desisti. Fiquei rindo sozinho, estava rindo sozinho. No segundo dia, eu falei, eu vou conseguir, vamos lá. No terceiro dia, o meu vizinho, né, de quarto, meu colega de quarto, estava roncando, porque ele estava bem cansado. Aí não deu. Falei, vou tentar de novo. Na quarta tentativa, eu fiquei lá em silêncio, falando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí eu, peraí, eu não posso pedir para o Senhor falar comigo. Mas aí eu fiquei, né, se eu não pedir para Deus falar comigo, alguma outra coisa vai vir na minha mente. E aí eu fiquei naquela briga com a minha mente, tentando ficar em silêncio. Porque a nossa mente é assim, quando a gente tenta parar, a gente descobre aquilo que nós nos importamos. Quando a gente fica em silêncio, aí vem à tona aquilo que nós nos importamos. Vem à tona as dores, vem à tona as preocupações, vem à tona... No silêncio, quando você para, sozinho, e fica em silêncio, começa a vir na sua cabeça. Como eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou... Nossa, eu tenho que chegar. Nossa, eu esqueci de falar com não sei quem. E sendo líder de juventude, com um acampamento vindo, várias coisas que nós projetos estamos tentando fazer, aí eu fico em silêncio e falo, acampamento. Aí o pastor Fernando, né, coitado, o pastor Fernando me vê, ele já faz assim, ó, eu não tenho dinheiro, puxa o bolso para fora. E aí já fico pensando, meu Deus, preciso de dinheiro pastor Fernando. E então são tantas inquietações que a gente, nessas inquietações, a gente acaba muitas vezes se distanciando do Senhor. Porque a gente quer ter o controle de tudo. E aí vem o segundo ponto, que nós precisamos entender que, para estar em silêncio, nós precisamos abrir mão do controle. Se você quer controlar a sua própria vida, vai ser muito difícil você alcançar o silêncio. Porque por mais que a gente pare e fale, agora eu vou ter um momento com Deus, esse meu momento com Deus, ele se movimenta pelas minhas necessidades, e por aquilo que eu quero resolver, e pelos problemas que eu tenho, e por aquilo que eu quero controlar. Pelos meus sonhos, pelos meus planos, pelos meus projetos. Então eu tenho o meu momento com Deus, e nesse meu momento com Deus eu falo, Senhor, eu me entrego para que o Senhor cumpra o seu propósito em mim. Eu me entrego para que o Senhor faça a sua obra na minha vida. Mas aí, Senhor, eu queria tanto que a sua obra na minha vida fosse esse emprego, se fosse essa casa, fosse esse carro, fosse terminar essa faculdade, fosse o meu filho, fosse o meu parente, fosse a resolução dessa doença, fosse a cura, fosse o milagre. E com as nossas próprias preocupações, nós não conseguimos ficar em silêncio, porque nós estamos ansiosos para resolver aquilo que nos incomoda, nós estamos preocupados, o nosso coração aperta. Preocupação com o futuro, com o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. Preocupação com o trabalho, preocupação com a faculdade. Preocupação para quem é médico, preocupação com algum paciente. Para quem é advogado, preocupação com alguma causa. Para quem é motorista, preocupação com o carro, se está tudo bem. Nós temos muitas preocupações, só que se nós tentarmos controlar essas preocupações, se nós tentarmos resolver essas preocupações em todo o tempo, a gente não abre espaço para que Deus nos diga o que fazer. A gente não abre espaço para que Deus nos dê a direção, para que Deus nos conduza. E embora eu tenha escolhido viver para a glória de Deus, embora na minha decisão eu falo, Senhor, eu quero viver para a sua glória. Embora na minha decisão eu falo, Senhor, eu quero viver a vida abundante que o Senhor tem. Embora na minha decisão eu esteja ansioso para viver o corpo glorificado. Embora na minha decisão eu esteja totalmente envolvido na obra do Senhor e o que Ele tem para mim. Ainda assim, eu tenho muitas vezes dificuldade de ouvir ao Senhor.
E existe uma voz muito perigosa nessa nossa construção de intimidade com o Senhor, que é a voz da nossa própria experiência, que é a voz da nossa história, daquilo que a gente passou, daquilo que a gente tem com Deus. E rotineiramente eu posso confundir a voz de Deus com alguma experiência minha. Porque eu peço orientação para Deus, mas eu lembro que há 3 anos atrás eu vivi algo parecido, e aí eu fiz tal coisa, então eu falo, Senhor, eu quero a sua direção. Ah, mas isso já aconteceu comigo, então eu já sei como resolver. Deus, segura um pouquinho que já com o Pai, já comigo. Fica tranquilo, Deus, o Senhor já me fez passar por isso lá atrás, eu já sei como resolver, então vou resolver aqui, pode ficar tranquilo. A nossa experiência muitas vezes nos conduz dessa forma, aquilo que passamos também muitas vezes pode nos afastar da direção de Deus. Porque em algum momento a gente entende que talvez não precise consultar o Senhor, talvez não precise perguntar para Deus. A nossa experiência, ela também é uma voz que nós precisamos aprender a calar. Porque muitas vezes nossa paz, nosso descanso, está na voz da nossa experiência. Mas se Deus quiser agir diferente e te guiar de maneira diferente, a experiência ela é uma ótima ferramenta para que a gente viva a nossa vida, dê passos importantes. Mas ela não pode ser substituta da voz de Deus. Ela não pode substituir a voz de Deus. A nossa experiência ela tem que nos ajudar a nos conduzir até o Senhor, mas não substituir a direção dele para nós. Aquilo que eu vivi lá atrás me serviu como experiência. Mas talvez Deus tenha algo novo para te ensinar, neste novo processo, nesta nova luta, nesta nova caminhada, neste novo tempo. Talvez Deus tenha outra coisa para te ensinar. Então nós precisamos aprender a abrir mão do controle, para que nós consigamos ouvir a Deus, abrir mão das nossas experiências, para que nós consigamos ouvir a Deus, abrir mão daquilo que nós entendemos, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós já vivemos, para estar sempre abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer dizer. Eu li uma frase, diz assim: um dos segredos por trás do insucesso espiritual é fazer hoje o que fizemos ontem, da mesma maneira que fizemos ontem, confiando na minha capacidade e conhecimento, sem perguntar se essa continua sendo a direção de Deus. Então nós podemos ter tido uma experiência maravilhosa com o Senhor. Mas se eu não perguntar se essa é a direção de Deus para a minha experiência de hoje, eu não alcanço o que Deus quer para mim. Quando eu abro mão do controle, eu tenho a sensação de que eu posso descansar no Senhor. Sabe quando você canta aquela música? Minha alma está segura em ti,
Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Essa sensação da alma segura, essa paz da alma, a segurança da alma segura no Senhor. É momento, igreja, de nós nos silenciarmos, de nós nos aquietarmos. Terceiro ponto, o silêncio. O silêncio do deserto é um lugar de dependência. Aqui nós precisamos entender um princípio bíblico de deserto. Marcos aqui no Novo Testamento, quando ele fala do deserto, porque na Bíblia nós temos dois conceitos sobre deserto. Um que escreve uma região pouco habitada, né, uma área desértica mesmo, no sentido literal. E assim, como na nossa própria língua, nós entendemos que um lugar deserto é um lugar não habitado. E às vezes nós precisamos encontrar um lugar deserto na nossa própria casa. Precisamos encontrar um lugar deserto na nossa própria rotina, um lugar onde a gente possa encontrar o Senhor. Eu não preciso pegar meu carro e ir lá para o Atacama, no deserto do Atacama, para ver o Senhor. Não. Tá? O conceito de encontrar um lugar deserto na nossa própria rotina, na nossa própria casa, nos lugares que a gente frequentava. O lugar deserto na Bíblia, frequentemente ele traz a sensação de um lugar de dependência, um lugar de revelação, um lugar de preparação para o encontro com Deus. Só que quando nós falamos de lugar deserto, quando nós falamos de nos isolar, de nos retirar um pouco, também nós não podemos confundir esse momento com Deus de isolamento. Porque hoje, como eu falei no início, nós vivemos um momento tecnológico muito absurdo. Então eu consigo falar com alguém que está no Japão e não falar com quem está do meu lado. Então eu consigo me comunicar com alguém que está muito longe de mim e não comunicar com alguém que está sentado do meu lado. Aí eu vou te fazer uma pergunta simples. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Vocês sentam junto, né? Tudo amiguinho, né? Tudo amiguinho, todo mundo amigo, tudo senta junto. Mas a grande questão é, você sabe o nome da pessoa que está do seu lado, ele é seu amigo. Se sentar do seu lado um que é não seu amigo, é capaz que ele entre na igreja e vá embora e você continue sem saber o nome dele. É capaz que entre um visitante na nossa igreja, sente do seu lado, mas por não conhecê-lo e não sentir a necessidade de conhecê-lo, ele entra aqui e sai embora, e vai embora sem que você sequer saiba quem ele é, sem sequer o perceba. Hoje nós vivemos um momento de isolamento social, onde as pessoas entram no seu quarto, não para ter um momento com Deus, entram no seu quarto para ter o seu momento com o seu WhatsApp, com o seu Instagram, com seus amigos que estão distantes. E nós não podemos confundir isso com o isolamento, esse isolamento que a gente faz, com esse lugar deserto do Senhor. É diferente. Hoje nós temos um lugar deserto, e esse lugar deserto, muitas vezes, a gente vive esse lugar deserto sentado na mesa com alguém.
E não é disso que Deus está falando, e isso nós precisamos romper, nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos quebrar isso. Não sei quem aqui mora em casa muito grande, que tem vários espaços e tal, mas é capaz que esteja a casa lotada. Que você tenha, sei lá, 2, 3 filhos, e esteja cada um no seu quarto, vivendo o seu próprio mundo, sem relacionamento, se isolando. E não é essa a proposta de Deus para nós, muito pelo contrário. O isolamento proposto por Deus é o momento em que nós nos retiramos para buscar a presença dEle. Esse isolamento que nós estamos causando entre nós mesmos, ele é terrível. Ele é terrível. As pessoas não sentem mais necessidade de se conversar, de fazer novas amizades. Nós frequentamos ambientes, e eu chego no ambiente, e eu olho para o ambiente e falo, não fui com a cara de ninguém aqui, não gostei, então eu vou pegar meu celular, vou fazer meus stories e vou mandar aqui, isso aqui está muito legal, aqui está maravilhoso, mas eu não vou falar com ninguém daqui, eu vou mandar no meu stories, lá no meu status, para que as pessoas, meu ciclo de amigos, vejam que isso aqui está maravilhoso. E nós vivemos essa hipocrisia, esse ciclo de hipocrisia, em que nós comemoramos com alguém distante aquilo que estamos vivendo com alguém aqui do lado, que a gente nem sequer sabe o nome, e não vai saber porque não nos interessa. E não é isso que o Senhor propõe para nós. Quando Deus fala para nós retirarmos, para nós nos isolarmos, é exclusivamente para ter um momento com Ele. E aí existe um problema maior, um problema gigantesco, porque neste lugar em que nós poderíamos estar tendo um momento com Ele, nós temos isso aqui, ó. E esse tem sido o Deus de muitos. Isso aqui tem sido o Deus de uma geração. É aqui que eu encontro Deus. Segundo as minhas vontades, porque eu posso pegar recorte de pastores e pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir. Deus segundo as minhas vontades, porque eu posso colocar no chat GPT, ou na IA, ou no Google, ou no Gemini, qualquer lugar desses, estudos que validem aquilo que eu quero entender a respeito de Deus e da palavra. Eu me isolo com isso aqui na mão e eu peco perante o Senhor. Eu me isolo com isso aqui na minha mão e todo o tempo que eu tinha para falar com o Senhor eu gasto aqui. E ao gastar todo o tempo que eu tinha livre com isso aqui, no fim do dia eu me ajoelho e falo, Senhor, eu queria te buscar, mas eu não tenho tempo. Hoje a palavra mais comum que a gente escuta hoje é a correria. Essa é a palavra mais comum, correria. E aí, como você está? A resposta, estou na correria. Hello, motor. E essa é a nossa resposta, correria, a gente está na correria, está na correria. Ah, como você está? Pô, está muito corrido aqui, né, e tal. Está muito corrido. Pô, não te respondi porque está muito corrido. Eu falei com você porque está muito corrido. Esse dia o Paoli está aqui, né? Aí eu chamei o Paoli, E aí, Paoli, como você está, irmão, tudo na paz? Ele me respondeu prontamente. Eu respondi, acho que 2 dias depois. Aí ele me mandou mensagem de novo. E aí, meu? Aí eu, rapaz, que correria. Mas é isso, hoje nós estamos presos nessa tal correria. Hoje nós estamos presos nessa máquina que se chama correria. Então nós estamos sempre ocupados. É lógico, tem dia que nós, de fato, temos muitas ocupações. Né, quem trabalha, estuda, nós sabemos de tudo isso, Mas a grande verdade é que muito do nosso tempo livre nós temos gastado
nas redes sociais, temos gastado nas séries. Então eu preciso relaxar, vou ver um Netflix, vou assistir aqui um Amazon Prime, eu preciso dar uma descansada, eu vou assistir aqui uns memes, dar umas risadas, porque o dia foi estressante. E aí nós gastamos o tempo que nós temos com Deus, que poderíamos ter com Deus, nessa tal correria. Jesus, ele não se afastava das pessoas porque ele não gostava das pessoas, e muitas vezes nós vivemos essa realidade, nós nos afastamos das pessoas porque nós não gostamos de pessoas. E isso é uma tristeza absurda dentro da igreja do dia atual. Tem um pastor que eu conheço muito próximo, que um dia nós convidamos, vamos lá, vamos não sei aonde, vamos não sei aonde, vamos não sei aonde. Aí ele falou, vai ter pessoas? Eu falei, vai ter, tipo umas 40. Numa sala de, sei lá, 6 metros quadrados. Então, tipo assim, vai ter pessoa e o nosso ombro vai estar encostado no ombro de outra pessoa, né? Aí ele falou, não quero ir não, muita gente. Aí o Danilo estava perto, né? Aí o Danilo virou e falou assim, você não gosta de pessoas? Eu falei, não é que eu não gosto. Aí ele foi tentar explicar e o Danilo olhou e falou assim, você não gosta da gente? Porque, tipo, a gente é pessoa, eu sou uma pessoa. Mas é isso, hoje a gente se isola porque a gente não gosta de pessoas. A gente não tem mais que suportar as pessoas que a gente não gosta. A gente ama o nosso amigo. A parte da palavra que fala assim, ame o seu próximo, ame o seu inimigo, essa parte não me convém. O meu pregador favorito não me ensinou. E se ele não me ensinou, não quero saber. Então, quando Deus olha para nós e fala assim, segui a paz com todos. Eu não vou seguir a paz com ninguém. Essa parte da Bíblia eu não quero. Isso não me serve. Eu não gosto muito dessa pessoa. Mas a Bíblia fala que eu tenho que amar, que eu tenho que seguir a paz. Eu falo, já sei. Já encontrei uma forma de seguir a paz com ele. Ficando ele lá e eu aqui. Jesus, ele se afastava para ter um momento a sós com Deus, porque ele amava tanto as pessoas, porque ele sabia que ele ia entregar a vida pelas pessoas, só que quem ia sustentar essa entrega seria o Pai. Quem ia conduzi-lo nessa entrega seria o Pai. Quem ia enchê-lo para que ele pudesse se entregar seria o Pai. Então eu te digo, se você não gosta de pessoas, se você não consegue se relacionar com pessoas, te falta muito do Espírito Santo de Deus e do Pai na sua vida. Porque Ele entregou a vida por todas as pessoas, se você gosta ou não, Ele entregou a vida dEle por essa pessoa que você talvez diz que não gosta, que talvez diz que odeia, que não suporta, Ele entregou a vida por ele. É muito fácil, nós queremos viver as bênçãos e maravilhas de Deus, mas não é fácil, nós queremos ser uma bênção e ser uma maravilha de Deus na vida de alguém. Jesus, ele saía para orar, em todo o momento ele se retirava para orar, nós lemos em Marcos, nós lemos em Lucas. Porque Jesus, ele sabia aquilo que ele tinha que fazer, e aquilo que ele tinha que fazer, o propósito da vida dele, era se entregar por todos. Antes do versículo 35, no versículo 33 e 34, 32 de Marcos diz assim, parte B, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Toda a cidade estava à porta da casa em que Jesus estava.
Todo mundo queria encontrar Jesus. Todo mundo queria viver a experiência de encontrar Jesus. E hoje não é diferente, o mundo quer viver a experiência de encontrar Jesus. O problema de hoje é que eles não encontram em nós essa experiência. O mundo olha para nós e fala assim: eu preciso ver Jesus em algum lugar. A alma do mundo está sedenta, sedenta por transformação, sedenta por paz. Estão vivendo depressão, ansiedade, jovens se matando. E nós que somos os filhos de Deus, não somos encontrados como aqueles que trazem paz e esperança ao mundo. A necessidade de nós nos encontrarmos em silêncio, na quietude, para ouvir o Senhor, é que talvez, ouvindo o Senhor vai dizer para você assim: está vendo isso no seu jeito, no seu comportamento? Você precisa abandonar, para que eu te use para sarar e curar pessoas. Talvez a gente precise, nesse silêncio, ser confrontado pelo Senhor naquilo que nós precisamos abandonar, naquilo que nós precisamos ser transformados. A palavra de Jesus, ela é transformadora, ela não passa carinho, não passa a mão na sua cabeça. E aí existe um problema, porque tem pessoas que não acreditam no amor de Deus, porque quando tiveram contato com um cristão, com um evangélico, com alguém que diz propagar o amor de Deus, só ouviu barbaridades. Tem pessoas que não entendem o amor de Deus, porque no contato que teve com pessoas cristãs, não conseguiram se sentir amados. Muito pelo contrário, se sentiram rejeitados às vezes. Ah, se o mundo soubesse como o amor de Deus é perfeito. Ah, se o mundo soubesse como o amor de Deus é valioso. Ah, se as pessoas soubessem a vida abundante, cheia de paz que o Senhor tem. Ah, se o mundo soubesse. Mas como ouvirão se não há quem pregue? É no seu momento de quietude com o Senhor que o Senhor vai falar o que não presta em você. Ele não vai falar o que não presta no outro. No momento de quietude com o Senhor, Ele vem e fala assim: eu preciso transformar o seu coração de pedra em coração de carne. Sabe o amor? Eu preciso que você tenha o amor. Uma das coisas muito interessantes no silêncio, no lugar nosso com o Senhor, é que nós não saímos deste lugar da mesma maneira que chegamos. Nós não saímos desse lugar se sentindo as melhores pessoas. Se a palavra de Deus não está confrontando a sua vida, se a palavra de Deus não está te fazendo crescer, não está te transformando, que palavra de Deus é essa que você está lendo? O Senhor, Ele tem alívio para nós. Ele diz: vinde a mim, todos sobrecarregados, cansados, eu vos aliviarei. Mas Ele também diz: aquele que quer vir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho, ele é completo, não é só a parte que me interessa. Me interessa chegar ao Senhor cansado, sobrecarregado e sair aliviado. Mas também tem que me interessar chegar ao Senhor, abandonar aquilo que é meu, pegar a minha cruz e seguir. É o Evangelho completo. Não é só a parte que me interessa. E no silêncio, nesse momento de quietude, nós somos confrontados e transformados. Nesse momento de quietude, e ao quarto ponto, Deus nos dá a direção. Nesse momento de quietude, nós entendemos no Senhor o nosso propósito de vida. Entendemos no Senhor para que Ele nos fez. Entendemos no Senhor se estamos no caminho certo do propósito que Ele tem para nós. É nesse silêncio que Deus nos direciona, que Deus nos conduz.
É nesse momento de quietude, no momento de intimidade com o Senhor, que nós aprofundamos o relacionamento e entendemos quem somos diante dEle. Jesus é plenamente Deus. E Ele se retirava para ter esse momento com o Senhor, com o Pai. E nós, sendo plenamente pecadores, queremos viver o propósito de Deus sem Deus. E aqui a todos aqueles que servem em alguma área na igreja, seja líder, seja músico, seja... No seu serviço para o Senhor está participando? Essa é uma pergunta que nós devemos saber responder. Naquilo que eu faço para o Senhor está presente? Eu usei uma analogia esses dias atrás, e eu não lembro quando, porque eu falo demais. Como vocês perceberam, né? O tempo está correndo. Falo muito. Mas muitas vezes nós parecemos aquele funcionário do saque. Sabe o funcionário do saque de uma empresa muito grande? Ele atende o telefone e alguém diz para ele assim: olha, eu preciso de ajuda nessa área. E aí esse funcionário, ele é prestativo, ele está lá para resolver isso. E às vezes na igreja a gente está assim também, na vida a gente está assim. Alguém te chama e fala assim: olha, eu preciso de ajuda nessa área. Você prontamente: vou te ajudar. Ah, eu preciso resolver tal coisa. Você prontamente: vou resolver. E aí o problema é que esse funcionário do saque, que resolve o problema das pessoas que chegam até ele, quando alguém chega para ele e fala assim: nossa, essa empresa é maravilhosa, você já conheceu o CEO dessa empresa? Ah, não, eu sou só aqui do saque. Eu já vi ele passando aí. As pessoas falam muito bem dele, mas eu sou aqui do saque, eu estou aqui só para resolver essas coisinhas, eu não tenho contato com ele. Muitas vezes nós nos comportamos como se na igreja, se na nossa vida, nós somos os funcionários do saque. As pessoas chegam para nós para resolver os problemas da empresa, e quando eu digo empresa, vamos trazer para o reino de Deus. As pessoas chegam até você para tirar uma dúvida sobre o reino de Deus. As pessoas chegam até você para resolver um problema de algum que um filho de Deus ajuda a resolver. Mas aí quando ela pergunta para você assim: e o CEO? Você conhece? Você conhece o Deus que é o dono desse reino a quem você trabalha? Você conhece o Deus que deveria estar direcionando seus passos nesse reino que você diz que pertence e trabalha? Você diz: não, isso aí é para o pastor. Eu conheço assim, mas não é que a gente seja próximo. Eu conheço o CEO desse reino, eu conheço o CEO grandioso chamado Deus Todo-Poderoso desse reino, mas não é que eu seja tão próximo dele assim. Então eu estou aqui para resolver os probleminhas, para servir a igreja, para servir você, eu estou aqui para te ajudar, para caminhar com você, mas é que Deus é mais complicado, isso aí eu deixo para a liderança, deixo para o pastor. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para um relacionamento íntimo com você, um relacionamento íntimo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento em que você conhece a voz dEle, que você conhece a direção dEle. Aí eu vivo aquilo, a palavra que diz: bem sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e não de mal, planos para te fazer prosperar. Aí você ouve o Senhor falando com você: vinde a mim, eu vos alivio. Aí você ouve o Senhor falando com você: nega isso aqui, que isso não serve para o reino. Você ouve Deus falando com você: larga esse pecado, porque ele está destruindo a sua vida. Você ouve Deus falando com você: eu vou te abençoar em todas as nações, eu vou te abençoar em tudo que fizer. Aí você ouve a voz de Deus completa, o evangelho completo, aquilo que te incomoda e aquilo que te agrada, na completude daquilo que o Senhor tem para você. É isso que o Senhor tem para nós, o evangelho completo, todas as bênçãos e todas as renúncias, todas as alegrias, mas todas as lutas
para que você possa vencer a você mesmo. A vida abundante de Deus, ela é uma verdade. Em Deuteronômio 28 nós lemos: bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o entrares, bendito será o saíres, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o seu gado, bendito será a sua propriedade, bendita será a sua terra, bendito será a sua plantação. Isso é maravilhoso, mas ela começa: se obedeceres. Tudo aquilo não é obedecer só o que te importa, se você obedecer. E nesse momento em que nós nos encontramos com o Senhor, Ele nos direciona daquilo que nós precisamos obedecer, daquilo que nós precisamos fazer. Tem uma outra frase que eu li, e essa eu até anotei, coloquei aqui. Deus nos chama para o lugar deserto, não para nos abandonar. No lugar deserto nós aprendemos dependência. Na dependência nós aprendemos a oração. Na oração nós aprendemos a quietude. Na quietude aprendemos a ouvir. E quando nós ouvirmos, nós podemos obedecer. Deus, Ele te chama para obedecer. Porque é na obediência que está todas as bênçãos do Senhor. Em Atos, quando eles estão falando da bênção do Espírito Santo, ele fala assim: e Deus dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe obedecem. Ah, você quer o Espírito Santo de Deus na sua vida? Tem que obedecer. A obediência é paz. A obediência, ela transforma a nossa vida e coloca tudo em ordem. Deus, Ele te chama para obedecê-lo. Para obedecê-lo completamente. Ele tem uma vida maravilhosa para você. Ele tem uma vida mas é necessária obediência, querido. A gente vai parar de brincar de ser igreja. As pessoas precisam ser alcançadas pelo amor verdadeiro de Deus, pelo amor transformador do Senhor. Eu fui alcançado pelo amor transformador do Senhor, mas eu não posso guardar isso para mim. Assim é você foi alcançado pelo amor do Senhor, mas você não pode guardar isso para você. O amor do Senhor, Ele lança fora o medo. O amor do Senhor, Ele sara as nossas feridas internas, cura o nosso coração. É uma vida tão cheia de paz que o Senhor tem para nós. Só que a gente precisa perceber que a nossa desobediência nos afasta dessa vida de paz, nos afasta dessa vida abundante. Ele te ama, se entregou por você. Ele se entregou por você. Nós estamos aqui porque cremos nisso, sabemos que isso é verdade e sabemos o valor disso. Só que o valor da entrega do Senhor não pode acabar em você. Você tem que repassar esse amor. Você tem que viver esse amor. Você tem que ser. Você tem que ser o amor do Senhor, manifesto no mundo. Não é só contar uma história. Nós cristãos somos bons contadores de histórias. Mas é muito triste porque nós contamos histórias que nós não vivemos. Sendo que o Senhor, Ele tem para nós isso. Ele tem isso para você. Então não seja um contador de história. Seja você a história.
não seja um contador, alguém que fala maravilhosamente do amor de Deus. Seja você a expressão do amor de Deus.